Muitas vezes nós estamos pensando que estamos precisando de uma bênção material para acalmar o coração. Às vezes a gente está achando que se Deus abrir uma porta vai resolver o problema. Aí o que é que acontece? A porta se abre, a bênção material chega, a conta é paga, vem aquela alegria momentânea, mas se o coração estiver vazio de Deus, logo você vai sentir de novo como fosse uma terra seca. Aí tu vai vir para outro culto pedindo a Deus de novo uma providência financeira para alegar o teu coração. Aí digamos que a providência chegue, vem aquela alegria momentânea, mas se o teu coração não estiver cheio de Deus, logo vai vir uma tristeza. Por isso que nós fazemos, para o Senhor, celebramos para Deus o culto do avivamento. Para que é o culto do avivamento? O culto do avivamento é para a bênção alcançar aqui dentro, a bênção alcançar na alma, onde coisas materiais não alcançam, onde a mão do homem não chega, onde a mão do psiquiatra, do médico não pode chegar. É para isso que serve o culto do avivamento, aquela bênção especial que vai chegar lá no lugar invisível do seu coração, onde ninguém chega, somente Deus consegue chegar quando se dá lugar para Ele, tá certo? E nós damos lugar para Deus, para que Ele acesse o nosso coração através da oração. O meio mais fácil, eficaz de se aproximar de Deus é por meio da oração. É por meio da oração, não tem outro meio. Não outro. Oração é o caminho que mais eficaz de você aproximar o teu coração com o coração de Deus, de alinhar o nosso espírito com o espírito de Deus. Só por meio da oração isso é possível. Só quando nós nos dobramos ao Senhor, isto é possível. E é por isso que eu tenho falado tanto de oração, porque é impossível falar de avivamento espiritual sem falar de oração. Não tem como desconectar, deslocar avivamento da oração, não tem. Porque avivamento, ele vem de coração mergulhados na presença de Deus em oração. O avivamento, ele surge, todos os avivamentos que já aconteceram na história da igreja, elas nasceram de corações profundamente mergulhados na presença de Deus em oração. É lá onde os avivamentos acontecem. É no lugar secreto, é nos bastidores do lugar secreto, do quarto secreto, aonde Deus, que vê em secreto, Ele faz jorrar ondas de avivamento publicamente, pelas vias do caminho que tu passar. Então, onde é que começa o avivamento? O avivamento começa só você e o Senhor, no quarto secreto. Todo avivamento nasceu aí. Aí é onde é a nascente. Aí não tem como nascer um avivamento sem oração. E nós sabemos que com tudo nessa vida, assim como tudo, as coisas do céu também são também assim, tudo tem uma doutrina, né? Então o avivamento também, ele tem uma doutrina. Para que o avivamento aconteça e permaneça, porque são dois desafios: é fazer com que um avivamento aconteça na sua vida, e o segundo desafio é você conseguir manter um avivamento por um longo tempo na sua vida. Que às vezes a água, ela jorra, mas se não estiver colocando lenha no altar, rapidamente as águas vão parar. Então todo avivamento é assim. São dois grandes desafios. É você conseguir fazer o avivamento, ou seja, claro que o avivamento vem de Deus, mas o avivamento vem dos corações de pessoas mergulhadas na presença de Deus em oração, na busca do Espírito Santo. Aí quando ele vem, o outro grande desafio é você conseguir manter aquele avivamento na sua vida. Existem dois tipos de avivamento: o avivamento pessoal e o avivamento coletivo, né? Então não há avivamento coletivo sem primeiramente haver avivamentos pessoais. Primeiramente, as brasas, elas se acendem individualmente, cada qual no seu quartinho de oração, cada qual na sua casa, cada qual aonde for lá o seu quarto de oração, seja lá no quintal, no banheiro, no pezinho da sua cama. Então aí vai nascendo as brasas, né? Vai acontecendo um avivamento pessoal. Pessoas começam a ficar avivadas
individualmente. Então, quando essas brasas se ajuntam no mesmo lugar em oração, somente através de oração, continuo repetindo, aí vai surgir um avivamento. Ou seja, quando várias pessoas individualmente avivadas, elas se encontram no mesmo lugar para estar em oração. Foi o que aconteceu no avivamento de Pentecoste com os apóstolos. Eles já estavam andando com Jesus já há algum tempo, por 3 anos. Eles já eram usados por Deus para cura e para expulsar demônio. Mas depois que Jesus subiu aos céus, então eles ficaram ali por algum tempo, por alguns dias, no cenáculo. Então eram as brasas que estavam reunidas, orando, jejuando, até que o avivamento surgiu, tá certo? Mas a gente não tem como nós esperarmos um avivamento coletivo, um avivamento geral, sem antes não buscarmos cada um o avivamento pessoal. Ele começa nos bastidores, no subsolo dos acontecimentos. Começa o avivamento secreto. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o que é que Deus está fazendo entre aquelas 4 paredes que você está em secreto com o Senhor. É você e o Senhor. Pessoas que estão do outro lado podem achar que não está acontecendo, que não vai dar em nada, mas ali pode estar acontecendo um grande avivamento. Avivamentos, os avivamentos passados, onde a manifestação do Espírito Santo tomou conta de nações inteiras, se espalhando por outras nações, começou de pessoas trancadas em seus quartos, ali, em oração, jejum, começou ali. Foi um foguinho, uma faísca que começou dentro de quarto, de pessoas improváveis, que o avivamento se espalhou até por nações inteiras. Então é assim, o que eu quero fazer? O que é que o Espírito Santo está querendo fazer nos últimos dias? É provocar avivalista, um coração de busca, um coração faminto, né? Avivalista, todo mundo quer ser, porque quando se fala em avivalista, você vai pensar nos frutos, né? Vixe, avivalista, então vou ter autoridade, então eu vou ser requisitado, então as pessoas vão me reconhecer, os meus inimigos que achavam que eu não ia ser nada vão ver que Deus me exaltou. Quando se fala em avivalista, a primeira coisa que se vem na cabeça é isso. Mas o avivalista, ele começa do preço, ele começa do zero. Começa da base, mais uma vez eu digo, da base de oração. Começa do nada, do zero. É aqueles primeiros dias que você começa a orar, parece que não vai acontecer nada. Você começa a clamar para o fogo do céu e não parece uma faísca. Você começa a pedir para ouvir a voz de Deus e de repente um cachorro late no meio da rua, um gato começa a brigar e você se assusta. Eita, mas não é a voz de Deus ainda. Então vai começando assim devagarinho. Aí começando devagarinho, você vai buscando, vai bater na porta, né? A porta não se abriu ainda, mas você persevera, né? Como Paulo disse, alegrai na esperança. Em relação à esperança, você tem que se alegrar. Em relação à tribulação, ser paciente, né? Ser paciente na tribulação. Mas quando ele fala em oração, ele disse perseverai em oração. Tem que perseverar em oração. Quer ser avivalista? Quer ser reconhecido? Quer exaltação espiritual? Quer uma exaltação ministerial? Então tem que começar pagando o preço na oração. Aí é que está o X da questão, né? Se ser um avivalista é algo tão glorioso, né? Porque você vai ser um canal de Deus para a vida das pessoas. Se é algo tão maravilhoso, cadê os avivalistas dessa terra? Cadê os avivalistas dessa nação? Cadê os avivalistas dessa igreja aqui? Cadê os avivalistas do bairro do Zé Walter? Cadê onde é que estão esse pessoal? É porque tudo começa no subsolo dos acontecimentos. Tudo começa quando ninguém está te vendo. Tudo começa nos bastidores. Começa no secreto. E muitas pessoas não têm paciência, não querem perseverar, nem fazer algo no secreto. A pessoa não quer não. Hoje em dia,
por causa das mídias sociais, tudo é aparecer. A pessoa vai orar, liga logo a câmera do celular. Aí, pessoal, estou aqui de joelho no chão agora. O sol está pingando, estou buscando, estou orando pela tua vida. Se você quer oração, coloca teu nome aí nos comentários aí que eu vou orar por você agora. É difícil ficar no secreto esperando a exaltação de Deus. É difícil você ficar nos bastidores esperando que Deus te honre, o próprio Deus te honre em público. É difícil. A pessoa não aguenta. Vou para o monte orar. Quando chega no monte, vai, irmãos, e bota o vídeo aí, ó. Estou aqui no monte aqui da Sabiaguaba, aqui orando por toda a fortaleza. Ei, você, olha aqui, eu estou pagando preço, meu joelho aqui, ó, tão tremente. Estou pagando preço, fortaleza, pela tua vida. Aí cadê o secreto? Aí o que acontece? Não tem avivamento. Que avivamento é lugar secreto. Tu tem que ficar no oculto. Tu não tem que mostrar que está orando, não. Tu tem que ficar em secreto. Eu não digo ninguém que eu estou orando, não. As pessoas sabem que eu oro porque uma comenta com a outra. Mas você já viu eu chegar aqui, pessoal? Eu passei a tarde orando pela tua vida. Você já viu eu chegando aqui? Pessoal, eu estou aqui hoje. Deus está me usando porque eu paguei o preço de oração. Eu nunca fiz isso aqui. Eu estou orando. Estou orando. As pessoas dizem que eu oro porque um sabe, um comenta e tal, e vai passando. Mas eu mesmo, eu não falo, não. Entendeu? Eu não vou dizer aqui se eu orei hoje ou se eu não orei. Eu não vou dizer. Isso é segredo, é secreto. Né? Às vezes eu venho, quando eu venho orar aqui na igreja, eu escondo o meu carro para ninguém ver. Boto o carro lá na outra rua lá, ó. Porque se eu botar aqui, aí vixe, vão ver que eu estou orando. Ninguém pode saber, é secreto. Às vezes vem a pé. Vem a pé, o pessoal passa, vixe, o pastor não está aqui não hoje. E eu estou aqui no secreto, ó. Secreto, rapaz, tem que ficar caladinho. Esperando Deus. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tem que pagar o preço. Por isso que é tão difícil encontrar os avivalistas da terra. Porque tem que pagar o preço. E as pessoas não querem, não tem paciência de pagar o preço. É demorar demais. Foi tudo? Ixi, então vou ter que trocar de carro. Tem que ter uns carros aí, arrumar uma bicicleta, porque a bicicleta eu boto pra dentro, né? Ninguém vê. Pois é, mas é secreto. Eu fico com todas as portas fechadas aqui. Ninguém sabe. Quando eu escuto um barulho no portão, aí eu me escondo ali. Se bater na porta, eu não vou abrir, não. Nem perigo. Só se for caso de morte ou vida. Não abro, não. Então, secreto. Se ligar para mim, eu só atendo se for minha esposa. Se for outra pessoa, eu continuo, ó, orando. Se for dar uma olhadinha assim, não é minha esposa, então eu continuo orando. Não atendo de jeito nenhum. Porque eu não posso interromper, não. Eu estou falando com o rei. Eu estou face a face com Deus. Eu vou deixar de falar com Deus para falar com insúdito. Não, súdito, espera um pouquinho lá de fora. Eu estou no quarto com o pai. Quando terminar a conversa, eu saio para fora do quarto. Tem que ser assim, tem que pagar o preço, rapaz. Cada um tem que ser assim. Cada pessoa que tem que ser assim. E todos os avivamentos dos passados começaram com pessoas que viviam. Ai de mim, perdido estou. Quem sou eu? Mas eu estou falando dos grandes avivalistas do passado, que ficavam mergulhados o dia todo na presença de Deus, a noite toda na presença de Deus, em secreto buscando a face do Senhor. Então é assim que começa um grande avivamento. E como eu estava dizendo, pessoas estão precisando de um avivamento pessoal. Tem pessoas que estão com o coração profundamente vazio, não sente mais alegria de viver. Ela procura alegria nas coisas, nas pessoas, mas elas não conseguem ter uma alegria permanente. Por quê? Porque a fonte é Jesus.
E se você não estiver na fonte, você vai ter alegrias momentâneas, alegrias passageiras. Mas a partir do momento que você está na fonte verdadeira, você vai ter uma alegria permanente. Mesmo que esteja no meio da guerra, vai ter paz. Mesmo que as coisas estejam difíceis, vai ter no meio da paz. Mesmo que as coisas não estejam indo bem, você vai estar na paz e na alegria. Você não vai depender de uma bênção para ter alegria. Você não vai depender de uma piada para dar um sorriso. Você não vai depender de ter que assistir um filme de comédia para poder ter aquele momento ali de alegria, de prazer. Não, você não vai depender disso. Você não vai depender de pessoas, de coisa, de piada, de comédia. Você não vai depender de vídeos engraçados na internet para ter um momentinho de alegria ali. Não. A alegria é permanente, é fonte. É fonte. É fonte. Se o filme for de comédia, você vai estar rindo, mas se for de tristeza, a fonte vai estar em você. Você não vai ser abalado. Você não vai ser abalado. Nos momentos difíceis, você não vai ser abalado. Por quê? Porque a alegria de Deus permanece em você como uma fonte de água viva. E isso é uma das primeiras coisas que um avivamento pessoal, ele proporciona. Portanto, é por isso que eu costumo dizer que a necessidade do avivamento é algo urgente. Que as pessoas deveriam estar, no mundo inteiro, deveriam estar mais concentrando as suas orações em prol disso. Porque a gente costuma orar para pedir, né? Mas nós estamos esquecendo de orar pela alma, pela nossa alma. Eu não falo nem pelas outras almas, não. Nós temos que orar primeiramente pela nossa alma. Porque um cego não pode guiar outro cego, um saco vazio ele não consegue ficar de pé. Então nós temos que pedir, clamar pela nossa alma. Temos que clamar pelo nosso espírito. Nós temos que clamar todo dia pela nossa salvação pessoal. Quando você estiver orando, você tem que implorar a Deus pela sua salvação. Você tem que pedir a Deus, clamar a Deus pelo um avivamento, por uma fonte de águas vivas. Se você está fraco, você tem que se ajoelhar e implorar para o Espírito Santo para te trazer alegria. Se você está sentindo doente, você tem que em oração clamar a Deus para pedir a cura. Você tem que guerrear em secreto, você tem que travar batalhas espirituais a favor da sua vida. É isso que se chama avivamento pessoal. É onde Deus vai te colocar em lugares de vitória, onde todas as vitórias estão garantidas em Cristo. É no lugar secreto da presença de Deus, é no lugar espiritual em Deus, neste lugar espiritual, todas as vitórias estão garantidas em Cristo. Mas é necessário renúncia, é necessário negar-se a si mesmo, é necessário obedecer a doutrina para um avivamento, ser obediente ao Espírito Santo. Mas como é que vai ser obediente ao Espírito Santo se a pessoa não consegue obedecer pessoas? Que as pessoas que você vê, como está escrito na Bíblia, não conseguem obedecer, ainda mais o Espírito Santo, que é invisível. Então nós temos que se habituar a obedecer a liderança, a obedecer a igreja, a obedecer aos pastores, a obedecer seus guias espirituais, para que você venha conseguir talvez obedecer ao Espírito Santo. E aquele que obedece ao Espírito Santo, ele quer estar na sua presença, porque aquele que obedece por amor a Deus, ele quer estar com ele na sua presença o tempo todo. Na terça-feira a palavra foi: tu fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. O versículo principal sobre a parábola dos talentos. Foste fiel no pouco, pois no muito te colocarei. E nas coisas espirituais também a mesma coisa. Em relação à Bíblia, fala a respeito dos talentos. Mas a gente pode colocar também isso a respeito das coisas espirituais. Ou seja, se nós queremos o mais de Deus, se nós queremos em Deus, em Espírito, ser colocado no muito, primeiramente nós temos que ser fiel no pouco. Para Deus confiar as coisas grandes, primeiramente a gente tem que ser fiel nas pequenas. O que é que acontece? Tem gente que está pedindo o mais de Deus. Eu quero o mais de Deus. Senhor Deus, me confia coisas grandes. Senhor Deus, me entrega esta cidade
para que eu seja um avivalista. Mas o que é que acontece? Tem pessoas que não conseguem ser fiel nem nas coisas mínimas, como por exemplo, na obediência à sua liderança, como por exemplo, na frequência aos cultos, como por exemplo, numa igreja para congregar fielmente. Tem pessoas que não conseguem ser fiel nem na frequência da sua igreja. 3 cultos por semana, são 7 dias da semana, a pessoa ainda escolhe qual dia que vai vir para o culto. Claro que eu sei que às vezes a pessoa não vem porque está doente, lógico, porque apareceu algo inesperado, lógico, mas tem casos que a pessoa escolhe: não, hoje não vou não, hoje eu não vou não. Um dia desse teve uma irmã que colocou assim uma mensagem assim para mim: hoje eu vou ficar online. E a gente faz culto online de vez em quando. A gente faz culto online para aquelas pessoas que por algum motivo não puderam chegar na igreja. Apareceu um problema, um imprevisto, não pode estar no culto. A pessoa adoeceu, não pode ir para a igreja. Aí por isso que de vez em quando eu faço culto online para poder alcançar essas pessoas. Porque essas pessoas, embora não tenham conseguido chegar aqui, mas é importante que elas fiquem inteiradas na palavra que está sendo pregada. Está entendendo? Aí, às vezes a pessoa quer ser colocado no muito, mas nas coisas pequenininhas ela não é fiel. Às vezes nem nos dízimos e nas ofertas a pessoa é fiel. Aí como é que está pedindo a cidade para ser um avivalista? Senhor Deus, me dá uma multidão. Senhor Deus, que eu venha pregar no Maracanã, que eu venha ter a unção do Billy Graham, do Billy Rim, que eu venha receber a unção do Randy Clark. Aí quando a pessoa vai sondar a vida da pessoa na igreja, nem conseguir dar uma oferta, um dízimo, ela consegue ser fiel. Aí a palavra vai de encontro a essas pessoas quando diz: seja fiel no pouco, pois no muito te colocarei. E quando se fala o pouco, são as coisas mínimas, são as nossas obrigações mínimas, os nossos mínimos compromissos que nós temos que ter com Deus, as coisas básicas, como a frequência, como respeitar a liderança, como honrar os seus pastores, como dizimar e ofertar na casa dos... As coisas simples, básicas, primórdios, o mingauzinho na mamadeira. Aí a pessoa primeiramente tem que ser aprovada nas coisas mínimas, para depois pedir, fazer uma requisição, para ver se é aprovada ou não para as coisas grandes. Porque tem gente que é fiel nas pequenas e mesmo assim ainda é difícil chegar nas grandes. Às vezes a pessoa é fiel ali nas coisas básicas e mesmo assim é uma luta para alcançar coisas maiores, sim ou não? Quem é fiel no mínimo, ele sabe que mesmo sendo fiel no mínimo, Deus abençoe tudo, mas é difícil ainda a conseguir conquistas maiores. Imagine quem não consegue ser fiel nas coisas mínimas, quem não consegue ser fiel na oração, quem não consegue ser fiel na busca, quem não consegue cumprir as alianças que faz com Deus, os propósitos, os votos que faz com Deus, que tudo isso é coisa básica. O que é uma coisa básica de quem está na presença de Deus? Né? É a obediência ao altar, é os dízimos, as ofertas, as alianças e os votos que faz com o Senhor. Porque todos que estão na presença de Deus, eles sempre acabam fazendo uma aliança com Deus. Ele sempre acaba fazendo um voto com Deus. Então, esse pacote são as coisas mínimas. A oração, mínimo de oração de um crente por dia. Sei lá, pelo menos 20 minutos por dia. Será que não dá para parar 20 minutos do teu dia para orar primeiramente pela sua vida, para orar pela sua família, pelo seu cônjuge, para orar pela sua igreja, para orar pelos seus pastores? Será que não é possível pelo menos 20 minutinhos dentro de 24 horas para orar? Hein? Isso aí é ser fiel no mínimo.
No mínimo. O que é 20 minutos de oração? Hein? 20 minutinhos, se você abrir seu celular, você vai... Não, eu vou passar aqui uma mensagem para alguém. Aí, em vez de você abrir no WhatsApp, sem querer abrir no Instagram. Quando vai ver, passa 30 minutos brincando. E esquece até o que quer fazer. Poxa vida, eu peguei o celular só para passar uma mensagem para a irmã. Já estou com 30 minutos no Instagram, nem já tinha esquecido o que ia fazer. É ou não é? Eu estou mentindo. Né? Então o que é esses 30 minutos? Passa rápido. O que é 30 minutos na presença de Deus? Por dia. Então, por isso que o tema dessa mensagem de hoje é doutrina para o avivamento. É por isso que é raridade os avivalistas nos dias de hoje. Sempre foi uma raridade. Não só nos dias de hoje. Porque se a gente for levantar o nome das pessoas que foram avivalistas no decorrer da história da igreja, a gente sai contando aqui no dedo. Aí contando. Jonathan Edwards, John Wesley, Whitefield, Seymour, Randy Clark, Cletten. Você vai contando aqui, ó. Quando chega em 10, aí tem a dificuldade de encontrar mais do que 10 avivalistas no decorrer da história. Hein? Parou em Randy Clark. Último avivamento bem interessante que aconteceu foi o de Toronto em 95. E de lá para cá, cadê os avivalistas? Cadê o fogo? Cadê a lenha do altar? Será que é tão difícil assim? Será que é muito trabalho ter uma vida de oração e fidelidade com Deus para receber algo tão glorioso? Será que é tão difícil assim ter uma vida de oração, de fidelidade, de lealdade com o Senhor, para ser nas mãos do Senhor como uma flecha na mão do valente, como uma bomba atômica para o inferno? Será que é tão difícil assim? Será que é mais fácil a gente passar a nossa vida toda trabalhando, 30, 35 anos trabalhando, para no final receber o benefício do INSS, para poder viver o resto das suas vidas comprando remédio, e quando for ver, terminou a sua vida e nada? Ou será que é melhor investir um pouco de tempo, investir aí uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, buscando com fidelidade, para que Deus venha mudar a tua história, para que tu venha ser uma pessoa de destaque na tua cidade, venha ser uma pessoa reconhecida na nação que tu vive? Será que é muito para você? Será que é muito para mim? A gente tem uma vida de oração, fazer aquilo que Deus está requerendo, para poder ter o mais daquele que pode fazer todas as coisas. Será que é muito? Será que é muito ser fiel no pouco, para depois você ir em busca do muito? Primeiro é fiel no pouco, para depois buscar o muito. Por isso que a gente procura onde é que tem um avivalista. Cadê? Não tem. Por isso que a gente vai nos conta onde é que está tendo batismo com o Espírito Santo. É difícil. É difícil. É difícil. Onde é que as pessoas estão sendo curadas, libertas? Tem. Mas não é fácil não. Você tem que andar um bocado, viu? Você tem que procurar. Às vezes você roda uma cidade, uma capital como Fortaleza, a 5ª maior capital do Brasil, você tem que rodar, tem que gastar um bocado de gasolina para encontrar um lugar onde está tendo batismo com o Espírito Santo, cura e libertação nos dias de hoje. Porque quem faz é Deus, quem faz é o Espírito Santo, quem batiza é Jesus. Mas a glória de Deus, ela vem surgir de corações, como eu já disse, mergulhados na presença, de pessoas com a vida submersa na presença de Deus. Você tem que ter é um estilo de vida, não é uma campanha de oração, não é um momento, uma fase da oração. A oração deve ser para todo homem um estilo de vida, é um estilo de vida.
Você perguntava para a pessoa hoje: tu vai para onde? Aí a pessoa, 4 horas da tarde, estou indo orar. É escândalo. Orar nos tempos de hoje, 4 horas da tarde. Você vai ligar para a pessoa meio-dia, falando de tal, tu vai almoçar onde? Estou orando. É escândalo. A pessoa diz: Henrique, vamos almoçar. Aí o Henrique: não, vou orar agora. Quando for depois da hora do almoço eu apareço. Escândalo, mangofe, motivo de mangofe. Beato. Vai, pastor. É assim que o ímpio fala. Doido. Santarrão. É? Nos dias de hoje é assim, é difícil demais. Tem não. Antigamente isso tá clamando do meu dia. Tinha oração, aquelas orações de 3 horas da tarde. Não tem, não tem. Não dá mais tempo. Tem que estar no Instagram, tem que estar nas redes sociais. Tem que estar preparando palavras de motivação para postar de meia em meia hora, porque senão os seguidores vão embora. Não dá tempo a orar, não. Você tem que estar preparando mensagem coach para poder aumentar nos seguidores lá do YouTube, porque senão o pessoal vai embora, senão vai receber os seus royalties, sei lá o que é o nome. Não dá mais tempo de orar, não. Não dá mais tempo de orar, não. Você tem que ter aquela mensagem. Você tem que ter aquela mensagem lá de pelo menos de 1 em 1 hora lá na sua rede social para dizer: Deus vai tirar, Deus vai pá, o batelo vai bater, o teu inimigo, aquela mulher, aquele homem, aquele vai, Deus vai. E todo mundo é bom. Não tem ninguém ruim. Todo mundo é vítima. Você olha lá, 2.000 pessoas estão ouvindo aquela live ao vivo e Deus vai pegar teu inimigo. E todo mundo é vítima. Ninguém é inimigo, todo mundo é bom. Cadê a pregação para o inimigo? Só tem pregação para a vítima? Hein? Só tem pregação para o pobrezinho, para a pobrezinha? E não tem mais pregação para o pecador, não? Não tem mais pregação para o ladrão, não? Não tem mais pregação para dizer: arrependa-te. Você que fez mal à irmãzinha, a irmãzinha está derramando as lágrimas por tua causa. Arrependa-te. Entendeu? Por isso que não tem mais. Por isso que não tem mais fonte de água. Porque quando você se ligar com a fonte de água viva, aí o Espírito de Deus vai te constranger. A partir do momento que nós nos deparamos diante a majestade e a santidade de Deus, a santidade de Deus, ela constrange o homem. Não tem homem que se sinta digno quando ele está na presença real de Deus, mas eu falo na presença real de Deus. Não tem ser humano que não fique constrangido quando ele está face a face com a presença real de Deus. Não tem ser humano que não se constranja. Se ele não se constrange é porque não é Deus. Se não bate o arrependimento é porque esse barulho não é Deus. Se a pessoa não fica comovida, se a pessoa não se sente um lixo diante da majestade gloriosa de Deus, é porque esse fogo não é de Deus. O fogo de Deus traz arrependimento. O fogo de Deus, ele traz constrangimento. O fogo de Deus vem na contramão das nossas idealizações. O fogo de Deus, ele vem na contramão das coisas do curso deste mundo. E quando nós estamos diante desse fogo, ele vem nos ensinar a se aquebrantar. Quando nós estamos diante dessa presença, ele nos constrange e nos leva ao arrependimento. E aquele que está constantemente se arrependendo na presença de Deus, aquele que está constantemente sendo constrangido diante da magnitude da santidade de Deus, quando ele abre a boca para falar, ele vai falar do que o seu coração está cheio. E o coração de quem busca Deus, ele está cheio assim. Arrepende-te ainda enquanto ainda está tempo. Aquele que está buscando a face do Senhor, ele se enche o coração, e enche o coração de Deus, e enche o coração de temor, e enche o coração de santidade. E quando ele abre a boca, vai falar em santidade. Quando ele abre a boca, ele vai dizer:
você muda os teus caminhos. Quando Ele abre a boca, Ele vai dizer: Deus é maravilhoso. Quando um coração é mergulhado em oração, ele passa a tarde ou a manhã e se encontra com a presença real de Deus, ele vai haver constrangimento, ele vai se sentir pó. Aí quando for a noite que ele for pregar, ele vai dizer aquilo que o seu coração está cheio. Pessoal, vamos orar porque nós somos pó. Pessoal, igreja, abre a boca e diz assim: ai de mim, perdida estou. Por quê? Porque é isso que se sente quando está diante da presença verdadeira de Deus. É esse sentimento quando está diante da presença real do Espírito Santo. É esse sentimento. É esse sentimento quando se busca. Quando se você procura ter uma vida submersa na presença de Deus. É esse sentimento. Há uma fome de Deus. Há um sentimento de estar insaciado. Há um sentimento de sede pela presença de Deus. A pessoa nunca está saciada. Ela sempre quer mais. Da fonte inesgotável. Por quê? Porque a fonte ela não para, ela é inesgotável. E você quer estar sempre na presença do Senhor, que vai proporcionar uma alegria verdadeira, uma alegria santa, que vai trazer uma sabedoria não diabólica, mas a sabedoria do alto, que vai trazer uma santidade de modo a você resistir ao diabo e ele ter que imediatamente fugir de você. É assim que acontece, é o sentimento que vem ao coração de pessoas que têm uma vida submersa de oração. É esse sentimento. É um rio. É uma glória, há uma fonte, há uma unção, há uma necessidade de mais santidade, há uma necessidade de mais arrependimento, há um quebrantamento. É essa atmosfera de corações mergulhados na presença de Deus. A atmosfera é essa. O evangelista João, no livro de Apocalipse, quando ele se deparou diante da presença de Deus, na revelação que ele teve, a Bíblia diz que ele caiu. Daniel, quando teve uma experiência com Deus, que ele teve uma visão, está sentindo a presença e a glória de Deus, a Bíblia diz que Daniel caiu como morto e temeu. Isaías, quando teve uma experiência mais forte de Deus, que a fumaça de glória entrou naquele ambiente, Isaías disse: ai de mim. Esse é o sentimento que a santidade de Deus ela proporciona. Se a pessoa está se exaltando, então esse fogo não é de Deus, porque Deus gera temor. Se a pessoa está cheia do fogo, mas é um fogo que está maltratando, pisando, esmagando pessoas, esse fogo não é de Deus. Porque o fogo que vem de Deus faz a gente sentir o dos menores da casa. O fogo de Deus nos traz a humildade, a simplicidade. Se tem alguém aí pregando e se exaltando demais, pode ter certeza que tem alguma coisa aí errada. Esse negócio não é de Deus, porque diante de Deus há joelhos trementes, há tremor e temor. Diante de Deus é a necessidade de santidade,
A vontade é de dizer: eu tenho que ser santo. Diante da majestade de Deus, há uma necessidade urgente de arrependimento. É o sentimento. Diante da majestade de Deus, os demônios têm que pularem fora. A soberba tem que cair. As doenças têm que sair. As maldições têm que serem quebradas. Os surdos têm que ouvir, o mudo tem que falar. Os cegos têm que enxergar. Diante da majestade santa de Deus, há sentimento de tremor. No monte da transfiguração, os rostos dele ficaram iluminados e não foram confundidos. Moisés, diante da presença de Deus no monte Sinai, 40 dias, o rosto dele ficou resplandecente. Moisés estava tão cheio de Deus, que quando ele viu que as pessoas estavam transgredindo, fazendo bezerro de ouro, ele imediatamente quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Foi uma revolta santa. Porque o sentimento, quando está diante de Deus, é um sentimento de respeito, um sentimento de temor, um sentimento de santidade. Como pode esse povo estar fazendo bezerro de ouro somente para acender a ira de Deus? Se o fogo que estava em Moisés depois de 40 dias no Sinai fosse um fogo falso, quando ele olhasse para aquela igreja de mais de 600 mil pessoas e vissem eles fazendo um bezerro de ouro, ele poderia dizer: não, eu não vou poder pegar pesado, senão eles vão embora. Não vou pegar pesado não, senão a igreja vai esvaziar. Se fosse um fogo falso. Mas como o fogo era verdadeiro, foi o quê? Lepo, 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 lepo. Pode ir embora. Como o fogo era verdadeiro, o que foi que aconteceu? Moisés não teve medo de perder ovelha. Senhor, abre-se a terra e engole essa família inteira. Pode ir embora a família todinha. Ele não tinha medo de perder. Ele não tinha medo da igreja se esvaziar. Ele não tinha medo de falar algo pesado e as pessoas ficarem com raiva. Por quê? Porque o fogo que estava nele exigia isso. O fogo que estava nele gerava aquele sentimento: pessoal, vamos temer mais a Deus. Pessoal, vamos se arrepender. Pessoal, vamos fazer as coisas certas. Pessoal, vamos ser fiel no pouco, nas coisas mínimas, pelo menos vamos ser fiel a Deus. É isso que o fogo verdadeiro do Espírito Santo, quando está em oração, ela traz para as nossas vidas. É esse sentimento de temor, diz assim: temor e tremor. Se alguém estiver buscando o Espírito Santo e estiver se exaltando com o fogo que está acendendo aí, toma cuidado. Esse fogo aí não é de Deus não. Toma cuidado de onde é que está vindo esse fogo. Porque o fogo que vem de Deus, ele não ensoberbece. Mas o fogo que vem de Deus faz a gente se humilhar. João Batista disse: é necessário que eu diminua e ele cresça. João Batista, mas aquele que tu batizou agora está batizando mais do que você. Ele não importa. Agora é necessário que eu diminua e ele cresça. Esse é o fogo verdadeiro. João, a igreja de Jesus está crescendo mais do que a tua. Está crescendo mais rápido, João. E João disse: é necessário que ele cresça, rapaz.
Porque eu vim para batizar com água, mas ele veio batizar com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. É o sentimento, o fogo, ó. O fogo que vem de Deus gera esse sentimento. Eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. O fogo de Deus gera esse sentimento. Humildade, simplicidade. Você sabe que às vezes a pessoa diz: eu prefiro ter paz do que ter razão. Às vezes a pessoa não está orando, ela quer ter a razão. A razão é minha. Eu vou comprar a briga. Aí depois a pessoa vai orar. Aí quer saber? Deixa ele com a razão, eu vou ficar com a paz. É isso que o fogo de Deus, ele gera em nossos corações. É isso. É isso. É isso. E é desses corações que estão transbordando desse sentimento que vai surgir as fontes das águas vivas. Que Deus vai poder confiar algo a mais. É esses que estão sendo fiel no pouco, que no muito o Senhor colocará. Ai de mim, perdida estou. Deus está precisando nesses tempos de uma igreja que ora, de uma igreja primitiva, de uma igreja que jejua, de uma igreja que reparte os seus bens, de uma igreja que se importa com a necessidade do outro, de uma igreja que dá as mãos para buscar a face do Senhor. Jesus está precisando nesses dias de uma igreja que se mantenha e ande dessa forma. Que seja incendiado pelo fogo de Deus. De uma igreja que esteja com o seu coração em chamas, para que ele possa falar. Uma igreja que esteja cheio de fogo verdadeiro, para que Deus venha falar do meio do fogo. Pastor, Deus não precisa de fogo para falar. Mas quando ele foi falar com Moisés, a Bíblia diz que a voz de Deus saiu do meio do fogo, de uma sarça ardente. É do meio das chamas que a voz de Deus ecoa. Só é possível reproduzir a voz de Deus se tiver com o coração em chamas. Um coração só fala pela boca de Deus, ou seja, Deus só pode falar por um coração que está em chama, incendiado pela sua presença. Um coração transbordando da presença e chama, cheio do fogo verdadeiro do Espírito Santo. Esse coração, quando abre a boca, fala das coisas da verdade. É boca de Deus na terra. Deus falou com Moisés do meio das chamas. Era sarça ardente, em chamas, queimando, e aquele fogo não se apagava. E enquanto isso, Deus estava falando com ele. Por isso que a igreja tem que ser fervorosa. Deus só fala dentro de igreja que é fervorosa. Ele só pode habitar na igreja que é fervorosa. Ele só pode falar de um coração que é fervoroso. Coração escangelado, Deus não fala. Não fala. Por que, pastor? Porque Deus é ruim? Por que, pastor? Porque Deus não tem piedade de um coração gelado? Não. Coração gelado, Deus aviva. Mas Ele fala do coração avivado. Pastor, Deus não fala de uma pessoa que está em morte espiritual. Não, a pessoa que está em morte espiritual, ela recebe ressurreição, recebe avivamento. Deus fala de coração que está avivado. Por isso que você deve se dobrar mais. Por isso que você deve se render mais. É por isso que importa para você que você ceda mais do que receba.
Tanto a Bíblia como o dito popular diz que é melhor dar do que receber. É necessário que você diminua para que ele cresça. É necessário que você renuncie. É necessário que haja entrega, renúncia, abdicação. É necessário que você dê para receber. É necessário que Deus tenha mais de você, para você ter mais de Deus. É necessário que Deus tenha mais do seu tempo, para você ter mais de Deus. É necessário que Deus venha ter mais do seu compromisso fiel, para você ter mais de Deus. É necessário que Deus tenha mais do teu ser, do teu tempo, da tua vida, para que você tenha mais necessário, para que você venha receber de Deus. Por isso que é melhor dar do que receber. Para Deus também é assim, é melhor dar. Tem muita gente que está só preocupada em receber de Deus. Eu vou para a igreja para receber de Deus. Eu vou me congregar para receber de Deus. Eu vou me aproximar de profeta para receber de Deus. E a entrega, tem que se preocupar em entregar. Tem que se preocupar em ceder. Tem que se preocupar em renunciar. Tem que se preocupar em deixar para lá. Por quê? Porque quanto mais Deus tiver de você, mais nós teremos de Deus. E no versículo 3 de Isaías 35 diz: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. No versículo 4, bem rápido: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e rios no ermo. Por que é que a terra seca se tornara em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas? No verso 6. Por que é que os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará? Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, para que as águas arrebentem no deserto e ribeiros do ermo, é necessário... Pode deixar, está aqui, tranquilo. É necessário que a gente tenha uma vida mergulhada em oração. Amém? Glória a Deus. Quem é que está entendendo? Quem é que está interessado nesse assunto? É um avivamento pessoal. Você precisa buscar um avivamento pessoal na sua vida. Você precisa orar por esta causa. Baixa mais um pouquinho, vou musical baixo. Deixar bem baixinho. Você precisa orar por esta causa. Orar mais por esta causa. Tá certo? Amém? Por quê? Porque águas arrebentarão da sua alma. Águas arrebentarão da alma que está como a terra seca, que está como o deserto, que está desassolado. Águas. E certamente é isso que você mais está precisando nos últimos dias. Certamente isso é o que é mais interessante para a sua vida. Amém? Você vai começar a orar diferente hoje. Você vai começar a orar sentado. Sentado. Vai orando. Só se levante se sentir a presença de Deus. Se não sentir, fique sentado até o fim. Começa a orar. À medida que for se sentir na presença de Deus, aí você se levanta. Mas você vai se levantar no Espírito. Você vai orar agora para que águas arrebentem nesse deserto aí. Quando as águas arrebentarem, aí você começa a levantar. Aí você vai começar a dar glória.
Aí você vai poder se sentir vontade de pular, você vai pular, gritar, exaltar o nome do Senhor. Pode começar a orar. Aleluia. Aleluia. Namadagasu biandaramadagassu. Rebia kamadagasu biandaramadagassu. Cheia.
Quem estiver sentindo a presença de Deus vai ficando de pé. Aos que já estão sentindo o fogo verdadeiro do Espírito Santo, vai ficando de pé. Aos que já estão com os corações contritos, quebrantados, já pode ficar de pé. Ei, aqui já estão no sentimento de ai de mim, já pode ficar de pé. Ai, ao que está com sentimento de temor e de tremor da presença de Deus, já chegou a hora de eu ficar de pé. Ai,